Olá, pessoal, estamos de volta no nosso intervalo. Continuamos aqui vendo o segurado obrigatório. Especificamente, agora estamos vendo o contribuinte individual. Então, só para a gente revisar o que a gente viu hoje. Começamos falando que a Previdência Social ela é um conjunto de proteção ao risco social. Esse conjunto de proteção ao risco social que vocês já viram nas aulas de constitucional de princípios, elas têm o quê? Tem a missão de proteger as pessoas no momento de risco. Esse risco ele é determinado pela Constituição Federal, então logo é uma garantia, um direito fundamental, e ele vem também tutelado aonde? Aonde mais, gente? Além da Constituição Federal, o que mais tutela risco social? Tratados internacionais. Então nós temos uma proteção social que ela é um direito fundamental porque está previsto na Constituição, um direito humano porque está previsto em tratados internacionais. E toda essa proteção previdenciária ao risco social, ela é dirigida para duas pessoas. Duas pessoas não, mas dois conjuntos de pessoas. E quem são esses conjuntos? A nossa aula de hoje. Segurados e dependentes da Previdência Social. Então, tudo que nós vemos, tudo que é feito na Previdência, ela tem um objetivo, que é atender o segurado e o seu beneficiário, ou seja, o seu dependente. E os dois juntos configuram os beneficiários desse sistema, que essa é a aula de hoje que nós estamos vendo. Então, nós começamos vendo o seguinte, nós temos que configurar quem são os segurados e quem são os dependentes. Os segurados se dividem em dois grandes grupos. Primeiro grupo, segurados obrigatórios. Segundo grupo, segurados facultativos. A grande diferença entre esses dois grupos é o segurado obrigatório é aquele que ofere renda. E ele vai oferir essa renda de diversos modos, né, distintos, que nós estamos vendo até agora. E o segurado facultativo é aquele que não ofere renda. Mas ele tem um ato de vontade, ele decide fazer parte do sistema. O nome facultativo vem da faculdade, daquele ato de vontade de decidir fazer parte. Enquanto que o obrigatório, não. Ele não tem escolha. Ele é compulsório. Não cabe a ele decidir. A partir do momento em que ele realizou a atividade, ele ofere renda, ou ele está dentro daquelas classificações determinadas pela lei como segurado obrigatório, ele passa, então, a fazer parte desse rol. E isso vai ter reflexos distintos. Vai ter reflexo em carência, vai ter reflexo em qualidade de segurado, vai ter reflexo no custeio, lá no preenchimento dos requisitos dos benefícios. Então, a aula de hoje tem reflexo em todo o programa que vocês vão ter da pós-graduação, porque ela vai refletir na forma dessa pessoa pagar a contribuição previdenciária, vai refletir na forma que ela vai receber lá na frente o benefício previdenciário, dentre outras situações que a gente vai analisando aqui, mas quando eu faço algum contraponto com algum exemplo, mas que vocês vão ver nas outras aulas dos professores que vêm mais à frente. Aí nós vimos, então, que temos o segurado obrigatório, que eu listei com o número 1, e o segurado facultativo, que eu listei com o número 2. O segurado obrigatório número 1, ele tem uma subdivisão. Ele se subdivide em mais 5. E nós vimos que o primeiro, né, o subitem 1, é o segurado empregado. Esse segurado empregado, eu disse para vocês que nós usamos uma classificação que é do livro da doutora Cláudia Salles, que é segurado empregado com residência que trabalha ou reside no Brasil e no exterior. Aí nós vimos o item 2, que é o segurado empregado. Quem vai me ajudar? Doméstico. Então nós vimos o 1, que é o segurado empregado, vimos o 2, que é o doméstico, e estamos aqui quase finalizando o 3, que é o contribuinte individual. Eu também falei para vocês que essa subdivisão em 5 nem sempre foi assim, certo? Essa subdivisão, quando a Ana Lopes eram 5 também, mas eram outras 5 subdivisões. Na época da redação original, da 8.212, da 8.213 e 91, eram 7 classificações, mas o autônomo e o equiparado autônomo passaram a ser englobados pelo contribuinte individual. Voltando, então, temos 5 classificações. E essas classificações que nós vimos, nós estamos na terceira delas, vendo agora, terminando de ver os últimos detalhes do contribuinte individual. Então, voltando lá.
Aquele que pessoalmente, por conta própria, a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta. E aí nós demos aqueles exemplos, né, que fizemos até uma brincadeira, o caixeiro viajante, o vendedor de livros, que vocês lembraram da Barça. Além do vendedor de livros, se ele tem pequena atividade comercial em via pública, quem são que a gente conhece? Os camelôs, né? Então, peraí, mas eles podem fazer o pagamento? Podem não, devem, porque a atividade deles aufere renda. O trabalhador associado à cooperativa, que nessa qualidade presta serviço a terceiros. Então, veja só, eu vou frisar para vocês, nós terminamos a aula falando disso. Todo cooperado é contribuinte individual? Não. Eu posso ter cooperado segurado especial. Mas, a partir do momento em que ele prestou o serviço a terceiros, ele é contribuinte individual. Se ele é contribuinte individual, logo, segurado obrigatório. Membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. E aí nós vamos vendo que para cada tipo de sociedade, cada ente, cada atividade dentro de uma sociedade vai estar denominada na legislação. Por quê? Porque a legislação ela é bem abrangente. Vocês perceberam que nenhuma atividade passa batida. Então, esses itens todos a gente vai retirando da legislação esparsa, mas você vai verificando que toda atividade remunerada ela foi citada pela lei. Então, não tem como passar alguma coisa sem estar com a obrigação de contribuir. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos. Quem que é um bom exemplo aí? A diarista. Então, olha como a diarista também está elencada aqui. Ó. Então, ninguém foge do dever de contribuir. Se ela não vai contribuir como empregada lá no item 1, ela vai estar elencada aqui no contribuinte individual. Ela é segurada obrigatória. O que muda ela para empregada doméstica? Muda quem vai reter. Concordam comigo? Ela vai pagar do mesmo jeito. Ela pagaria lá como empregada, porque vai ter uma dedução de uma parcela que é paga por ela e uma parcela que é paga pelo empregador. A diferença é que lá ela paga com mais alguém. E quando ela é contribuinte individual, o que ela faz? Ela paga sozinha. O contribuinte individual é aquele que vai arcar sozinho com a sua previdência social. Enquanto que aqueles que estão como tomadores do serviço ou que estão como empregador, eles vão arcar também com aquela previdência social. Tá? O notário, tabelião, o oficial de registro ou registrador titular de cartório que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro não remunerado pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro. Então, você está vendo como a legislação é específica? Ela vai lá e cita cada função que ela pode. Então, ninguém está livre de fazer o seu recolhimento. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados, é o feirante. Aquele que para o carro, que vende na feira, é isso aí. A pessoa física que edifica a obra de construção civil. Quem que é esse? Pedreiro. O pedreiro que não tem vínculo empregatício. Médico residente, ó, de que trata a Lei 6932/81 com as alterações posteriores de 90. Então, o médico residente também é um contribuinte obrigatório? Sim. O médico residente é aquele que passa na prova e vai receber daqueles programas, né, de hospital-escola. É retirado do salário dele, aquele salário dele é um salário que ele recebe a título gratuito? Não. Ele vai receber a título oneroso em função do que? Da realização de um trabalho. Ele tem carteira assinada com o hospital? Não. Ele faz parte de um programa de hospital-escola, mas ele vai ser um contribuinte individual também. Ele também tem que pagar para o sistema. O estagiário depende, tá? A gente já vai verificar, eu já vou chegar ali no estagiário. O estagiário vai depender especificamente do regime de horas que ele tem e vai ser contribuinte individual um caso específico. Eu já vou citar, senão o estagiário pode ser facultativo. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em barco com mais, aquilo ali é mais, de 2 toneladas brutas de tara. Essa é uma medição específica da legislação para colocar se ele é um contribuinte individual ou um segurado especial. Aí vai depender do tamanho da embarcação,
para saber se ele se enquadra num ou se ele vai se enquadrar em outro. Aquele que na condição de pequeno oferente compra... Opa! Compra. Acho que faltou um pedaço ali, né? Depois esse eu dou uma olhadinha, ver o que eu engoli ali, né? Depois eu passo para vocês. Vou passar para o próximo. O incorporador. Quem que é o incorporador, gente? De que trata o artigo 29 da 4.591. Quem que é incorporador? Exatamente, o incorporador. Então, quando a gente tem a construção civil, são feitos os loteamentos e a incorporação do imóvel, eles pagam contribuição previdenciária também. O incorporador vai pagar como contribuinte individual. Ó, aqui responde mais ou menos a tua pergunta, tá? Aquele que é estagiário bolsista, tá? Da Fundação Habitacional do Exército, este é um contribuinte individual. Esse em especial, tá? O árbitro e seus auxiliares. Então, quem trabalha como árbitro, por exemplo, em jogo de futebol, árbitro de mediação, o árbitro, a função regulamentada do árbitro, tá? E também como contribuinte individual. Esse rol é taxativo? Não, ele é exemplificativo. Ele não está na lei. Se vocês abrirem a legislação, o artigo 11 e 12 que eu falei para vocês, o 11 da 8.213 e o 12 da 8.212, não está assim. É que a gente usei a classificação que a doutora Cláudia usou, e daí pegando dentro da instrução normativa vários exemplos que a própria instrução dá de pessoas que têm que fazer esse recolhimento. Só para a gente verificar aqui na sala de aula como a legislação não deixa ninguém de fora. Isso tem um intuito muito claro, obviamente, que é o custeio dos cofres previdenciários. Então, essa identificação de quem é o segurado obrigatório, de quem é o segurado facultativo, ela não tem só uma intenção, como eu sou legal, essas pessoas vão ter direito a benefício. Tem a intenção de que, a partir do momento em que eu englobo essas pessoas no segurado obrigatório, o que eu digo para elas? A tua contribuição é compulsória. Você não escolhe mais, você não é facultativo. Você é obrigado a fazer esse recolhimento. Então, eu trouxe esses aqui só para que vocês vejam o quanto a legislação abrange a todos. Ou seja, ao ferir renda, é contribuinte obrigatório, tá? Como trabalhador avulso. Então, nós vimos lá, segurado empregado, estou sendo repetitiva, mas é para a gente fixar. Segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, e agora o nosso item 4 é o trabalhador avulso. Quem aqui, ergue a mão, só para eu ter uma ideia, sabe o que é um trabalhador avulso? 1. Quem mais? 2. Trabalhador avulso. 3. Trabalhador avulso. Eu vou falar a palavra, não ergue a mão. Trabalhador avulso, gente. Essa é uma figura que a gente não tem o hábito de conhecer no dia a dia, a menos que você more ou resida, eu digo próximo a porto, principalmente, tá? É um exemplo muito bom de porto. Quem trabalha também com diaristas em safra e entre safra, de feijão, café, também vai conhecer. Olha o que diz o nosso conceito. É aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza, urbana ou rural, a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do gestor de mão de obra, nos termos da 8.630 de 93 ou do sindicato da categoria. Espera aí. Eu tenho um segurado. Ele vai prestar um exercício, ele vai prestar um trabalho. Durante o exercício desse trabalho, ele está subordinado, ele tem hora, ele vai dever horário, subordinação, vai ser pago para isso. Ele vai cumprir meta, vai fazer tudo, naquele momento que ele está trabalhando. Só que hoje ele trabalha para A, amanhã ele trabalha para o B, depois da manhã ele trabalha para o C. Na outra semana ele trabalha para o A, para o B. Por quê? Como é que funciona isso? Essas pessoas, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, o Porto de Paranaguá, que é pertinho da minha casa. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que estão lá nas docas. Elas vão esvaziar o navio, elas vão encher o navio, elas vão fazer esse tipo de serviço, ou seja, para grandes empresas. Elas não estão prestando serviço para uma pessoa física. Elas estão prestando um serviço que, caso esse serviço se repetisse para o mesmo empregador, tinha tudo para ser um trabalho como empregado.
só que são empregadores distintos. Hoje é o navio, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Hoje chegou um navio aqui que está trazendo um monte de material do Magazine Luiza. Amanhã chegou que está trazendo alimentos do Mufato, que é um hipermercado gigante que tem lá na nossa região. Para cada dia daquele, ou 2, 3 dias, ele vai fazer um trabalho para um determinado empregador. Mas é ele quem contrata essa pessoa? Ele fica lá fora e diz, oi, eu quero trabalhar. Ou então o dono do navio ou o gerente chega e fala, oi, você vem aqui hoje, vocês dois vêm descarregar para mim, igual a gente vê em novela? Não. Esse navio vai chegar e ele vai até um órgão totalmente formal dentro desse porto, onde ele vai dizer, ele vai chegar e vai dizer, hoje eu preciso de 40 empregados. Hoje eu preciso de 20 empregados. Quem que é esse órgão? Esse órgão é o chamado gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra. Ele não é um empregador, mas ele faz às vezes, porque ele organiza a realização desse trabalho. Ele vai pegar essas pessoas perdidas ali, separadas, chamadas de avulsas, e vai organizar elas para prestar serviço para esses empregadores. Isso tem diversos reflexos. Por quê? Porque, peraí, eu não tenho um empregado, essa pessoa não precisa de proteção, essa pessoa não precisa de recolhimento previdenciário, ela não precisa de todas as condições legais do empregador dentro das normas brasileiras? Precisa. Então, para isso, esse órgão gestor de mão de obra vai ser o responsável. Ele vai dizer, olha, eu te dou 40 empregados, isso custa X, desse X, tanto é para o empregado, tanto é contribuição previdenciária, tanto é para pagar isso, tanto é para pagar aquilo. Esse órgão gestor de mão de obra é quem vai fazer essa intermediação. E quando ele faz essa intermediação, além disso, ele vai reter a porcentagem do trabalhador avulso, vai reter do empregador e vai repassar para quem? Para os cofres previdenciários. Entenderam? Isso é só para esclarecer o quê? A necessidade desse órgão gestor de mão de obra para lidar. Por quê? Porque é uma coisa muito peculiar. É em apenas alguns lugares que eu vou precisar desse tipo de trabalhador. Não é uma coisa comum. Vai ser em portos, vai ser em fazendas, onde eu tenha necessidade de trabalhadores temporários para uma determinada função. Mas que aquilo se repete dia a dia, só que para pessoas diferentes, que é o caso do porto. Encaixaria aqui. Bem, assim, se for organizado, por exemplo, no SEASA de Curitiba tem um gestor. Então, se for organizado e formalizado como deve, se ele for um trabalhador dentro da legalidade, ele vai trabalhar com o gestor. O gestor não é que ele cobra uma porcentagem, certo de falar. Na verdade, ele recebe para isso, ele vai ter uma taxa de administração, digamos assim, tá? Mas aí essa taxa de administração não seria o empregado que vai pagar, não é o trabalhador avulso, não custa para o trabalhador avulso. Ele vai custar para o empregador, digamos assim. Os empregadores, né? Mas eu vou dar vários exemplos aqui para a gente conseguir visualizar quem são essas pessoas, que daí vai ficar um pouco mais fácil. Ah, e quando faltar órgão gestor de mão de obra em determinado lugar, pode ser o sindicato da categoria também, tá? Olha um exemplo. Trabalhador que exerce atividade portuária, lá no caso da minha região, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação em bloco. Então, eu posso ir lá contratar 20 para cuidar de 5, 6 navios. Posso contratar 10 para fazer conferência de mercadoria. Posso contratar alguns para fazer conserto. A carga veio com as caixas avariadas, para poder trocar a carga de um lado para o outro, eu vou precisar fazer um conserto naquelas embalagens. O trabalhador de estiva de mercadoria de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga. O que é alvarenga? Aquela embarcação para carga e descarga de navio. Algo muito maior. Vocês vejam, por que esse trabalho avulso existe? Porque não há necessidade de uma empresa contratar um número de pessoas fixas para isso. Mas elas vão precisar disso toda vez que se utilizarem de um serviço, por exemplo, de navio. Mas essas pessoas têm que estar lá, porque quantas empresas vão precisar daquele serviço? Para isso que todo esse serviço foi formalizado.
para conseguir proteger essas pessoas que vão realizar. Elas são necessárias, mas não há uma demanda para o trabalho delas com carteira assinada. Elas têm que estar lá disponíveis a prestar aquele serviço. Então, eu preciso formalizar e operacionalizar isso para que funcione. E foi assim que a legislação escolheu, dando para eles o nome de trabalhador avulso e dizendo, vocês são avulsos, mas quem vai cuidar dessa relação é o órgão gestor de mão de obra. O ensacador de café, lembra que eu falei das fazendas? Então, na fazenda, em época de safra, eu posso ter o ensacador de café, cacau, sal e similares, o amarrador de embarcação, o trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem em porto, o prático de barra. Sabe o que é prático de barra? É aquele que estaciona o navio. Esse ganha muito dinheiro, porque é um serviço extremamente qualificado. Não é qualquer pessoa que pode realizar isso. Não. No caso do trabalhador, quando ele tem esse órgão gestor de mão de obra, nós vamos verificar o seguinte, aí isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, que nós vamos ter, para fins de custeio, em alguns momentos, nós vamos ter atividades que nós vamos equiparar algumas figuras previdenciárias à empresa. O órgão gestor de mão de obra, ele vai ser equiparado à empresa para fins de custeio previdenciário. Então, para tudo que vai depender de contribuição previdenciária, o órgão gestor de mão de obra vai ser equiparado à empresa. E aí, aonde a legislação diz a empresa responsável, a empresa faz, leia-se órgão gestor de mão de obra. Entendeu? E isso vai acontecer em outras figuras que vocês vão ver mais para frente. Aquela história que eu falei para vocês, quando a pessoa jurídica toma o serviço de um contribuinte individual, mas tem fins lucrativos. Lembra que eu comentei? Neste momento também, aonde a legislação falar empresa responsável, leia-se nesse momento a pessoa jurídica referente a um contribuinte individual. Vai ser uma equiparação. Então, olha só, a pergunta da colega, que eu até esqueci de replicar para os colegas que estão em casa, para as pessoas que trabalham na extração de sal, que é uma atividade extremamente insalubre, como ficaria essa responsabilidade perante o processo previdenciário em si, insalubridade, o pagamento da insalubridade, a questão de tempo de aposentadoria. E aí eu estava respondendo para a colega o seguinte, que o gestor de mão de obra ele vai se equiparar à empresa para todos os fins previdenciários. Então, se houvesse um empregador, os mesmos deveres que o empregador tem com o empregado para a proteção deste, o órgão gestor de mão de obra vai ser equiparado a ele e vai, no caso, estar subrogado nessas obrigações. Mas não com o termo subrogado, mas vai estar obrigado a essas obrigações. Você complementou a sua pergunta? Não escutei, desculpa. É a mesma situação. Uhum, tudo a empresa vai. Pode falar. A pergunta do colega é a seguinte, tá? Se o fato dele ter essa atividade como trabalhador avulso impede que ele venha a ter a carteira assinada, tá? Não, não impede. Ele pode ter a carteira assinada, sim. Só que, assim, via de regra, é aquilo que eu te falei, por que a legislação traz essa possibilidade? Porque não há demanda. Não tem uma empresa que vai precisar de um prático de barra, entendeu? O que ele vai precisar é que várias vezes durante a semana ele vai estacionar os navios que chegam no porto. É mais fácil ele prestar o serviço até mesmo de interesse do próprio serviço portuário do que ele vai prestar o serviço para uma empresa determinada. Entendeu? Há mais alguma pergunta? Vamos continuar ali. O trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem, porto prático de barra. O guindasteiro é um exemplo também, aquele que opera o guindaste. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadoria em portos. Vocês podem ver que é um serviço que tem bastante ligação com portos, né? A gente viu ali um exemplo de extração mineral, que era o sal e a minério de carvão,
Vimos um exemplo de fazenda, que é o ensacador, e quase todo o restante tem uma relação bem intrínseca com o porto. Aí poderia dar 2 exemplos próximos meus lá, Paranaguá e Itajaí. São 2 portos bem próximos lá. Então, talvez, para vocês que estão aqui, eu não sei se tem algo aqui próximo, talvez vocês nunca pegaram um trabalhador avulso no escritório, mas a gente pega muito lá por causa do Paranaguá, que é 1 hora de Curitiba. Então, assim, é uma coisa que... E quando eu fui dar aula em Marabá, que lembra que eu falei para vocês que eu dou aula lá? Foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha visto um ensacador de café. Eu sempre vi, mas eu sempre vi como empregado rural. Nunca uma empresa que precisasse do trabalhador avulso para ensacar. E aí lá para eles é muito comum. Então lá eles usam muito trabalhador avulso com o órgão gestor de mão de obra para na época da safra fazer ensacar. Por isso que eu digo, sempre em aula a gente acaba aprendendo, porque cada região tem uma contingência diferente necessária. Então às vezes o meu exemplo lá, por exemplo, eu trabalho muito com segurado especial. Quando eu estava advogando, o meu escritório era 90% segurado especial, porque o Paraná é muita agricultura. E aí, às vezes, você vai para uma outra região, nunca tem segurado especial, eles nem trabalham com isso, não vivem os problemas que a gente vive lá. Ou, às vezes, você vai para uma outra região, os problemas são outros. Então, são 2 coisas. Se a gente vai advogar em lugares distintos, a gente tem que conhecer a jurisprudência dos lugares distintos. Então, antes de abrir escritório em 2, 3 regiões, eu preciso conhecer a jurisprudência para saber se as minhas petições iniciais de uma região, elas se aplicam aos interesses previdenciários da outra região. E outra coisa, eu preciso também verificar se aquilo que é interessante para o meu segurado numa região, né, vai continuar sendo interessante em outra. Porque às vezes eu digo, nossa, eu tenho aqui vários clientes, a jurisprudência é ótima. Na região do TRF4, que é a minha região, a nossa jurisprudência de segurado especial é ótima. Se você vai lá para Marabá, no Pará, a jurisprudência é horrível. Se fosse abrir um escritório lá, especializado em direito de segurado especial, a situação já era mais complexa, porque os juízes têm uma visão bem restritiva, fazem uma aplicação diferente da lei. Daí a gente vai vendo todas essas diferenças, essas contingências locais, que são bem diferentes. Pescador, por exemplo, eu não trabalho com pescador. Nunca chegou no meu escritório um pescador, nunca. E o pessoal que trabalha em compensação em Santa Catarina quase não atende agricultor. Os segurados especiais deles são todos pescadores. Então são contingências locais, né, que a gente vai conhecendo e aí a gente vai olhando a jurisprudência e vai entendendo também como que pensa cada região de acordo com a sua contingência local. Se eu pegar um juiz de outro lugar com um caso idêntico ao meu, que ele pega de vez em quando um caso do rural, e pegar um juiz que está todo dia lá na nossa cidade, pegando, conhecendo o problema da população, sabendo que a população passa, qual que vai ser a decisão melhor? Agora eu pego um pescador lá na minha região, nunca tem pescador. Você acha que o juiz vai ter o mesmo entendimento? Direito previdenciário, ele é assim. Ele depende da localidade, ele depende da demanda de cada região, ele depende muito também daquele conhecimento prévio daquele julgador. Então, o direito previdenciário não tem regras absolutas. Se tem algo que eu queria que vocês pensassem a respeito, é isso. O direito previdenciário não tem regras absolutas. Não existe o nunca e nem o sempre. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro lutando. E acho que isso serve até para ser um motivador para vocês que estão começando. Porque significa que não existe não. A gente sempre tem que procurar o sim. Porque existe possibilidade. Então vamos lá. Classificador, movimentador, empacotador de mercadorias e importes. Então, vimos aqui o segurado, o trabalhador avulso, que era o nosso 4º item do nosso contribuinte obrigatório. Entenderam o trabalhador avulso? Posso passar para o próximo? É diferente, né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado. É como se ele fosse um segurado empregado, mas ele não tem um empregador fixo. Ele tem vários patrões ao longo da semana, ao longo do mês, só que ele presta obrigação, ele presta, como é que eu posso dizer? Ele é subordinado àquele órgão gestor de mão de obra de quem ele pede o serviço. Só que, ao mesmo tempo, se ele está prestando serviço para o dono da empresa, ele também está subordinado àquela empresa, só que apenas por um dia. Conseguiram entender? Então, vamos lá. E o nosso 5º item, que é um item bem importante, tá? Que vocês também vão trabalhar muito, é o segurado especial.
Segurado especial, por muito tempo, ele foi culpado, equivocadamente, pelo déficit previdenciário. Então, muita gente fala, existe um déficit previdenciário em função de que os segurados especiais rurais nunca contribuíram e que, por esse motivo, eles pesam nas contas previdenciárias. Aí tem algumas coisas que a gente precisa afastar de cara. A gente não pode fazer uma pós-graduação em direito previdenciário sem saber dessas coisas que a gente vai falar agora. Primeiro, mentira que o rural não contribui. É a primeira mentira que a gente tem. A diferença é que até 91 não havia previsão legal para ele ser contribuinte individual. E ele tinha um outro tipo de contribuição chamado fundo rural. Ouviram falar? Então, assim, quando alguém falar para vocês que o profissional, que o trabalhador rural nunca contribuiu, essa é uma mentira gravosa. Em primeiro lugar, não havia possibilidade de outra contribuição além do fundo rural. A lei não tinha previsão. Ele não podia inventar uma previsão. Não era obrigação do trabalhador rural criar uma forma de contribuir se a legislação não fez. Concordam comigo? Então ele não tinha feito nada de errado. Ele contribuía do modo que era devido para ele contribuir, que era através do fundo rural. Depois disso, com a lei de 91, essa contribuição dele, embora ele possa ser contribuinte individual, ele também vai contribuir na nota fiscal. E essa contribuição, ela vai se dar com o que a gente chama de comercialização. Então ele não vai contribuir por um salário fixo. Ele vai contribuir de acordo com a comercialização do produto dele. O que não significa que ele não seja um contribuinte. Ele vai ser um contribuinte também, tá? Outra coisa, existe déficit previdenciário? Existe um déficit da Seguridade Social. O Caixa da Seguridade é uma coisa, o Caixa da Previdência é outra. Então essa celeuma de que existe um déficit é uma coisa inaceitável para nós que vamos operacionalizar o direito previdenciário. A gente tem que pegar aqueles relatórios da Anfip, vocês estão começando, uma coisa bem interessante para entender um pouco de custeio previdenciário, é consultar o site da Anfip, que é dos auditores da Receita Federal. Esse site, ele emite um relatório anual. O que eles fazem ali? Uma auditoria. Pega tudo que entra, tudo que sai e fala onde o dinheiro vai. Terminou. E olha que não foi de propósito. Anfip. Isso mesmo. O que vai ter ali? Vai ter essa explicação do caixa previdenciário. Vocês vão verificar que esse caixa ele é superavitário anualmente. A diferença que vocês já devem ter visto na aula de constitucional é que nós temos um caixa da Seguridade dividido em 3 ações: saúde, assistência e previdência. E aí nós temos um caixa único com contribuições diretas, que é a previdência social, enquanto que a saúde e a assistência ninguém paga. Vocês já chegaram no posto, alguém chega no posto de saúde, paga para receber uma vacina? Alguém chega no posto de saúde e paga para ser atendido por um médico? Então não existe contribuição direta para a assistência social e nem para a saúde. Para a pessoa receber um Bolsa Família, Bolsa Gás, auxílio isso, auxílio aquilo, ela paga algum troca? Não paga, justamente porque o próprio nome diz, é um auxílio. Assistência social e saúde não tem contribuição direta. O que isso significa dizer? Que não tem contribuição, ninguém paga mediante esse serviço. Não tem regra de contrapartida. Eu não vou lá, pago e recebo algo em troca. Mas ele está dentro de um caixa único chamado Seguridade Social. E a Previdência é diferente. A Previdência você paga para receber algo em troca. Se você recebe algo sem pagar, é porque então não é Previdência, nós estamos falando de assistência, que é o caso do LOAS, que vocês vão ver, que é o benefício assistencial. LOAS a gente costuma chamar porque é Lei Ordinária de Assistência Social. Então vejam, não existe déficit previdenciário. Essa é a primeira mentira que tem que cair. Se não existe déficit previdenciário, quer dizer que a Previdência ela não está quebrada. Se a Seguridade estiver quebrada, que ainda há discussões sobre esse mérito, se a Seguridade estiver quebrada, aí nós temos um problema de estudo governamental de política pública. Porque daí nós estamos usando o dinheiro previdenciário para a saúde, para assistência social. Mas a Previdência, para ela não falta dinheiro. Aquilo que ela arrecada
é suficiente para ela ser suprida e para sobrar ainda. E sobra muito, que vocês vão ver nesses relatórios. Então, a primeira celeuma que a gente tem que dirimir é essa questão de déficit. Segundo, é essa questão de que o rural não paga, tá? Porque é feio quando a gente escuta uma pessoa que já é especialista em previdência dizendo que o rural nunca pagou. É horrível. Porque isso é repetido por aí por pessoas leigas, mas nós aqui não podemos falar isso, porque não é verdade. O rural pagou como foi dito pela lei que era para ele pagar. A lei dizia, paga através da comercialização. Se não comercializou, não paga. Se não vendeu, não deu nota fiscal, não tinha fundo rural. Concorda comigo? Era o que a legislação dizia. Aí, em 91, a legislação veio e colocou o rural como contribuinte individual. Mas não significa que ele vai ser sempre contribuinte individual. Ele pode sim ser segurado especial. E aí existe uma diferença entre o trabalhador rural, segurado especial, e o trabalhador rural, contribuinte individual. Que a gente passou ali vendo, quando falou de contribuinte individual, aquele que é dono, proprietário, trabalha na terra com a ajuda de trabalhadores, com a ajuda de profissionais, com maquinário, acima de 4 módulos fiscais. Esse é o trabalhador rural, o quê? Contribuinte individual. Mas agora, esse item 5 que nós vamos começar a ver, ele é o segurado especial. Esse segurado especial, ele não contribui do mesmo modo. Por quê? Porque ele tem uma vida de subsistência. Vamos ver os detalhes, então. Quem é esse segurado especial conceituado pelo direito previdenciário? Pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Ó, para começar aí já. Residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Opa! Isso significa que ele tem que morar na terra? Está escrito isso aqui? Primeira celeuma alegada pelo INSS que já caiu por terra. A gente começou a conceituar ele e em nenhum momento falou que ele tinha que morar na terra. O que ele faz, então? Individualmente ou em regime de economia familiar, ele trabalha, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração. Então, eu falei que ele pode ter empregados? Não falei empregados, mas eu disse que ele pode ter auxílio eventual. Quando eu falei do contribuinte individual, a gente disse diferente. A gente disse que ele podia ter empregados. E não falou nada que era eventual ou não. A título de, na condição de. Primeiro, então as condições desse segurado especial. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgado, comodatário, arrendatário rural, que explore a atividade. Então, a gente viu todos esses nomes. Então, ele pode estar na terra a qualquer título desses. Ele pode ter um contrato de propriedade, ele pode ter uma escritura, ele pode ser um usufrutuário, ou seja, o dono é pessoa que ainda está viva, mas que deixou em usufruto para ele. Ele pode ser um possuidor, ele pode ter só a posse do imóvel, ele pode estar lá assentado, ele pode ser um parceiro, um meeiro, um outorgado, um comodatário, ele pode ter um contrato de comodato, ele pode ter um contrato de arrendamento, certo? Ele pode estar lá por meio de todas essas figuras legais instituídas no direito civil que nós vimos aqui. Então, ele pode estar lá por todos esses meios, explorando que tipo de atividade? Agora vem as atividades que ele pode explorar por meio desses contratos. Agropecuária, mas tem condições. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Sempre foi assim? O que eu falei hoje? Que mudou a partir de... E quando mudou, podia antes ser até um latifundiário, porque a lei não dava tamanho da terra. Mas agora a lei mudou e passou a dar o tamanho da terra. Então, são 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é igual em todo lugar? Cada lugar vai ter seu determinado módulo fiscal.
Então, eu posso ter todos esses contratos aqui, né, um deles, logicamente, mas qualquer uma dessas modalidades, explorando esta agropecuária em 4 módulos fiscais, seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça suas atividades nos termos da Lei 9.985 e faça dessas atividades o principal meio de vida. Ou seja, principal meio de vida, o que ele quer dizer? Volta lá no nosso conceito anterior. Se é o principal meio de vida, o que é? Regime de economia familiar. Mais ou menos isso que ele está dizendo ali. Pescador artesanal. Então, o primeiro a gente viu era aquele lá, produtor, proprietário, escrituário. Item B. O pescador artesanal. Aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que não utilize embarcação, utilizando embarcação que esta seja de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro, na condição exclusivamente de parceiro outorgado, utilize embarcação de até 10 toneladas. Espera aí. Ele tem que não ter embarcação, mas se ele tiver, ela pode ter até 6 toneladas, e se ele for só como é que chama? Se ele for só o parceiro, aí ele pode, a tonelada de arqueação bruta da embarcação não é dele, como parceiro pode ir até 10 aí. Na medida provisória 665, já vamos chegar lá. Na verdade, eu vou falar amanhã, mas eu já tá, acho que até no material de vocês, que é a alteração da medida provisória 665 de 2014. Não é para esse caso, mas ela tem uma alteração, mas não para esse caso aqui. Mas mudou sim. Inclusive aquele que era de 6.